estamos recebendo aqui no Informação, doutor Lúcio Villani. Doutor, muito obrigado pela presença. Marcos, bom dia, Cafeu, Tizoco, perdão. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição, que eu puder colaborar aí no tema, que é muito interessante aí, vamos somar, né? Vamos lá, vamos bater um papinho aqui a respeito de um assunto que a cidade de Bauru, pelo que a gente sabe, já devia estar caminhando há muito tempo, mas que infelizmente demorou muito. A gente fica contente até porque recentemente o vereador Coronel Meira resolveu discutir essa questão, ou pelo menos iniciar a discussão na Câmara Municipal, que é a regularização fundiária. Quais são as bases dessa lei? Quais são as bases que norteiam aí o trabalho da regularização fundiária pelos municípios, Lúcio? Ô, Tizoco, na verdade é o seguinte, a lei da regularização fundiária, ela veio tentar costurar e somar um problema muito antigo, que é o parcelamento de solo no país, né? Então, se a gente for pegar historicamente, desde da vinda dos portugueses para cá, nós nunca tivemos uma legislação profícua, uma legislação que viesse e falasse assim, olha, para parcelamento é assim, para divisão é assim, para loteamento é assim. Muito pouquíssimo tempo que a legislação veio traçando uma regra completa para isso. A regularização fundiária, então, em 2017, quando o Michel Temer sancionou a lei, ele veio e traçou dizendo o seguinte, gente, olha, todo mundo, você não tem a sua escritura pública definitiva, você não conseguiu por algum motivo a sua escritura pública definitiva, então tá aqui, ó, segue esses requisitos da lei, 2017. E aí ela veio e fez duas divisões básicas. Quem não teve a escritura pública dividida até hoje, sancionamento da lei, 22 de dezembro de 2016, para trás, segue esses requisitos, seguindo o que a lei fala frente à prefeitura de cada cidade. E a outra divisão, se é uma regularização fundiária de forma específica ou social. E o que é social, o que é específico? O que é social, que é o baixa renda, aquela laje sobre laje, né? Toda essa questão. Quem não for isso é específico. É só essa divisão, mais nada, tá? Então, relembrando, quem não conseguiu a regularização fundiária, quem não tem a sua escritura pública, que nasceu antes de 22 de dezembro de 2016, procura a lei. Poxa, Lúcio, mas a lei não abriu nenhuma brecha para depois de 22 de dezembro de 2016? Abriu, mas para legitimação de posse e não de propriedade. Então, basicamente é isso. Você disse aí, Tizoco, que o município agora vai fazer até encabeçado aí pelo Meira, uma audiência pública, né, em agosto, se eu não me engano, para fazer a lei municipal. Né? Só um parênteses, essa discussão na Câmara de audiência pública, lei municipal, decreto, tem a soma aí de outros pares do Meira, e já faz um tempinho. Mas o pessoal já poderia estar acontecendo há mais tempo, né? Aliás, eu queria aproveitar a sua experiência em outras cidades da região, até para o pessoal poder entender o que significa na prática essa regularização, inclusive do ponto de vista de arrecadação para o município. Ótimo. Na verdade é assim, Tizoco e Marco. A lei da regularização fundiária, ela não tem nenhum, mas eu posso falar seguramente, nenhum objetivo que não seja contribuir ao município. Tá? Então, se a gente vem trabalhando, e hoje a gente trabalha no estado em mais ou menos umas 20 cidades. A gente vem lá, Limeira, Valinhos, Pederneiras, Boracéia, Piratininga, Bauru, Fernão, Galha, Garça, Ubirajara, Santa Cruz do Rio Pardo, Pardinho, Palmital, Campos Novos, Paulista. Todos os municípios que nós chegamos para trabalhar e fazer a regularização fundiária,
nós sempre fazemos um triângulo, né? Então, o triângulo sempre é o interessado que quer legitimar, que quer a sua escritura pública definitiva, o município que tem esse pepino na mão e não pode regularizar, e vamos deixar muito bem claro, o município não pode regularizar, isso tem que ser um interesse dos possuidores proprietários, e o próprio judiciário, que, se não a totalidade, a grande maioria das vezes, tem as ações civil pública em andamento. Para matar a ação civil pública, o que o interessado tem que fazer? Regularizar. Como é que ele regulariza? Pela REURB, pela Lei de Regularização Fundiária. Perdão. Então, assim, todos os municípios onde nós chegamos para fazer esse trabalho, não só nós, pelo amor de Deus, mas qualquer profissional que trabalha na área de regularização fundiária, ele é muito bem quisto, ele é muito bem-vindo, porque ele é o ponto-chave para regularizar o parcelamento de solo clandestino. Isso não é zombação, tá? A lei fala parcelamento de solo clandestino, é isso que fala. Então, sempre que a gente vai apresentar um trabalho, a gente já fala, olha, na lei você é tido como clandestino. Então, a forma de você regularizar é esta aqui, e não é tão fácil, tá? Não é tão fácil. Quando a lei impõe a responsabilidade para o possuidor proprietário em fazer o pedido da regularização fundiária, ele não é tão simples, ele não é, entre aspas, de mão beijada. Um processo de regularização fundiária e um processo de loteamento, eles são muito parecidos. E, na grande maioria das vezes, os projetos, os pedidos, as contrapartidas que os municípios pedem para os possuidores proprietários são além de um loteamento. Mas não existe uma lei municipal? Em Bauru ainda não. 128 anos não existe. Que absurdo, né? Então, vamos lá. Então, assim, a lei municipal da regularização fundiária, ela já podia ter nascido aí a partir de 2017, né? Todos esses municípios que eu citei, que nós trabalhamos, já tem. Por quê? Por que já tem? Vou dar um exemplo da cidade de Valinhos, que a gente sempre usa o exemplo da cidade de Valinhos. Valinhos acordou, ela percebeu que a regularização fundiária é um benefício imenso para o município. Por quê? Vamos lá. Você tem, então, um parcelamento de solo lá... Fala um bairro. Perto de Arealva, um exemplo que seja da comarca de Bauru. Ok. E aí, pergunto, você vai buscar o lixo lá? Vai. A ambulância sua vai para socorrer, vai lá? Vai. Vai buscar o aluno para a escola? Vai. Tem que arrumar a estrada? Arruma a estrada? Arruma. Tá bom. E por que então que você não anda com o processo de regularização fundiária? É isso que a gente debate pelos municípios afora aí e que somos muito bem acolhidos. Valinhos é esse exemplo. Valinhos, a hora que acordou, falou, espera um pouquinho, eu tenho inúmeros condomínios aqui que por A mais B, por loteadora que não acabou, contrato de gaveta que nasceu, tudo, e eu dou toda a prestação de serviço e não arrecado nada. Aí eles, criaram um setor para regularização fundiária. Então, muitas das vezes, a gente até brinca que a gente vai até Valinhos, vai até Limeira, protocola, apresenta os projetos que eles querem, todas as diretrizes que eles querem cumprir. Quando a gente chega aqui, já tem despacho. Porque é interesse do município. Uhum. Não é? Ô, Lúcio, me diz uma coisa. Qual que é o peso da gente não ter, inclusive, atualizado o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo em Bauru, em relação... É um efeito colateral a não regularização fundiária, exatamente da falta de se enfrentar esses dois assuntos na cidade, porque estaria intrínseco, né? Para você fazer essas duas coisas, normatizar a partir de 2017, você entraria obrigatoriamente na REURB. Tá. Se nós fizéssemos a legislação municipal da regularização fundiária e se nós estivéssemos andando com o plano diretor, nós estaríamos mais avançados com a REURB? Talvez. Por quê? Porque a REURB já é uma lei federal, Tesouco. Uhum. Então, Marcos, se a gente quisesse já andar com todos os processos de regularização fundiária, como alguns andaram, alguns em Bauru, alguns processos de regularização fundiária andaram.
Alguns tiveram sua aprovação. O que eles fizeram de certo ou de errado? De errado, nada. Eles fizeram certinho. E nós estamos, inclusive, solicitando ao município que nos forneça a integralidade desses processos para a gente ver o que aconteceu. Por que que esses processos foram aprovados de acordo com a lei federal? Então, a lei federal já permitia que andasse isso sem a regularização municipal. Ok. Então, alguns foram aprovados, alguns deram certo, e eu, particularmente, não acho que foi algo diferente ou abrupto no exame do que nós estamos pleiteando para os nossos clientes possuidores, tá certo? Então, se a pergunta é, dependeríamos de uma lei municipal para isso? Não. Ajudaria? 1000%. 1000%. Tá? Acaba dando o caminho, né? Inclusive Exato. para o próprio funcionário do poder público, para o pessoal da Secretaria de Planejamento e uma série de coisas. Agora, sempre fica uma pergunta de fundo, Lúcio, em relação ao porquê que não anda. Porque é claro que da mesma forma como você falou, né? Pode ter o interesse do possuidor, do proprietário, entre aspas, de querer regularizar, mas também pode não ter. Sim, Até por isso, se o possuidor entendesse que seria benéfico para ele, ele já teria feito isso há muito tempo, porque todo mundo sabe que dinheiro não aguenta desaforo. Sim. Só o poder público se acha no direito, como é o caso, de abrir mão de dinheiro mesmo estando a oferecer serviços. Tá. O que evita que o possuidor, proprietário, entre aspas, não, inclusive, pressione o poder público municipal a resolver essa questão? Veja, Tesouro, eu vou dividir a sua pergunta em duas partes. Primeiro, vamos falar em interesse do possuidor proprietário. Não é porque no meu escritório faz esse trabalho de regularização fundiária, não. Mas eu acho assim, o judiciário, o próprio Ministério Público, eles têm uma ferramenta gigante para forçar essa regularização, o que eu acho prudente. Poxa, vamos dizer assim, nós não temos legislação nenhuma federal que permita fazer essa regularização. Ok. Aí nós teríamos que esperar a época do uso capião, né, e ter uma demanda aí superior a 10 anos, mas não é o caso. Então, assim, se nós temos ferramentas e se o município é efetivo para fiscalizar e analisar, por que não regularizar? Agora, olha o outro peso. O município consegue fiscalizar todos as construções irregulares, os parcelamentos irregulares que acontecem no município de Bauru? Não, não consegue. Algum município consegue? Nenhum município consegue. Poxa, mas então se você não consegue, cobre a regularização fundiária desses possuidores proprietários de uma forma eficaz, mas de uma forma inteligente. Por que eu falo de forma inteligente? Nós temos casos que acaba sendo uma tiração de sarro. Vocês me perdoem, mas parece ser uma tiração de sarro. Nós temos, não é um nem dois casos que parecem piada. Vou contar um. Fica um parcelamento de solo bem afastado, um processo de regularização fundiária bem afastado, onde todos os requisitos foram apresentados. O ano passado, então, o município apresentou a diretriz para que fosse cumprida. Ótimo. Eu acho que é obrigação do possuidor proprietário em cumprir as diretrizes. Desde que você não exija, por exemplo, o que foi exigido, asfalto na zona rural. Não é piada. Essa é boa. Isso é público, tá? É público, qualquer um pode solicitar a vista disso. Mas o município, então, exigiu que fosse asfaltado. Não é que eles não confundiram com o governo do estado? Quem faz vicinal é o governo do estado. Pode ter tido alguma confusão. Eu acho. Deve ter. Parece piada, mas não é. Então, assim, foi exigido. Quando a gente deparou-se com aquilo, inclusive juntado num processo judicial, a gente solicitou uma reunião há um ano e pouco, mais ou menos, na prefeitura, e a gente foi lá discutir e falou: olha, vocês estão certos disso? Vocês estão exigindo aqui pra gente de galeria, de água pluvial e de asfalto, me perdoe, mas os condomínios de alto padrão aqui não estão cumprindo isso. É isso mesmo que vocês querem?
Aí ficou uma conversa, mas está ali da mesma forma. Então, primeira divisão. Segunda divisão, vamos falar em arrecadação, que você falou. Se vocês jogarem na internet aí, em 2019, houve um boom no estado, não foi Bauru, tá? Foi um boom no estado de São Paulo, de trabalhos para desfazer os parcelamentos irregulares de solo e obrigar aqueles que fizeram os parcelamentos irregulares de solo a seguir a lei da REURB, procurar a sua escritura pública definitiva, ok? 2019. Conta quantos anos deu aí? 5, 6 anos? Já são 5 pelo menos. Nenhum saiu até agora. Se você colocar na ponta do lápis, 5, 6 anos, poxa, tá bom. Gente, vem cá, vamos conversar. Vocês preencheram o mínimo de requisito. Vocês querem realmente regularizar, ok? Então, desde já, eu estou prestando o serviço para você. Você está com problema de estrada? Eu estou indo aí arrumar. Você está com problema de ambulância? Eu estou te mandando. Enfim, está cumprindo todos os requisitos que o município tem que cumprir? Ok, então, desde já, eu vou te tributar. Tá certo? O processo está em andamento. Né? Lógico. Faça a conta de quantos milhões em 6 anos o município deixou de arrecadar, pura e simplesmente por não analisar. Eu morei numa cidade aqui no interior de São Paulo por 4 anos. Não vou citar o nome da cidade, mas todo final de ano, tipo assim, em novembro, a prefeitura ela fazia uma reunião assim de mais ou menos uma semana, colocando empresários, políticos, e ali se discutia, se fazia um balanço do ano e o que deveria se fazer no ano seguinte. Ali você tinha a prefeitura, a Câmara Municipal, o empresariado da cidade, uma cidade grande, de quase 500 mil habitantes. Poxa, por que não se faz isso em Bauru? Aí eu vou estender aqui a minha questão aqui, até anotei aqui. Nós ficamos rodando em círculo. Eu estou falando isso como jornalista. Se discute aqui dia sim, dia não. Estação ferroviária, calçadão, problemas na saúde, uniformes escolares, crise hídrica, hacker, alagamento das nações, tratamento de esgoto. E a cidade não tem sequer um plano diretor. Isso é um absurdo. E aí se inclui no plano diretor a regularização fundiária, né? Sim. Me parece, Marcos, um retrocesso sem explicação. Né? Porque, assim, se um município tende tanto a evoluir em inúmeros setores, o plano diretor e a regularização fundiária me parece ser o primeiro ponto. Me parece ser o primeiro ponto. Como é que eu vou planejar o crescimento de um município onde eu não consigo... O plano diretor, vocês que são mais... eu acompanho vocês sempre falando aí, mas ele está desatualizado de votação há quantos anos? Desde 2008, com alguns penduricalhos, já era para estar pelo menos em 2018, porque são 10 anos, né? A última vez que eu ouvi falar em plano diretor, em mudança e tudo mais, eles estavam atualizando o de 1998. Nós temos 6 anos veio... aí no mínimo, né? Pelo menos era para estar atualizado. Eu acho que a gente precisa contar de 2008 para frente. Nossa. É muita coisa. E aí a gente tem uma lei de uso e ocupação do solo que até outro dia virou a pergunta da bolachinha, né? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais, mas a pergunta era, a lei de uso e ocupação vem antes, o plano diretor vem antes, a questão é que a gente fica, e você deve receber consultas constantes a respeito disso, que são os penduricalhos das leis que são feitas na Câmara Municipal para dar legitimidade, por exemplo, a corredor comercial, a locais onde, né, não poderia tal coisa pela concepção da região, do bairro, da rua, e aí sobreveio a lei, né, do governo federal, do período do presidente Jair Bolsonaro, que era a lei da liberdade econômica, né, que acabava entrando em conflito, inclusive com a lei de uso e ocupação do solo, porque ela permitia, por exemplo, que você tivesse uma oficina do lado da sua casa, né, e ao mesmo tempo você tinha na lei que não pode, em determinado bairro, você não pode ter uma serralheria, você não pode ter uma oficina ou qualquer coisa nesse sentido. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Para que a gente possa caminhar na conversa. Então,
é uma coxa de retalhos. E aí fica, a cada momento, inclusive, sob o risco de, como já aconteceu muitas vezes, o Tribunal de Justiça vir e, de repente, falar, não, essa lei aqui do corredor X, ela não está valendo porque ela é inconstitucional. E acaba travando mais um pouco, né? Agora, voltando a falar aí, Marcos, sobre a questão da audiência pública na Câmara. Eu acredito, mas acredito firmemente que nós vamos ter um avanço no entendimento administrativo do município. Sabe, nós estamos fazendo um bom trabalho para levar todos os nossos clientes de processo de regularização fundiária para esse dia, todos os outros colegas, porque, veja, em Bauru nós não estamos aqui inventando a roda, nós temos outros tantos colegas que fazem o trabalho de regularização fundiária em Bauru e pelos municípios. Vamos levar alguns exemplos, claro, de municípios vizinhos. Gente, não é vergonha e não é... E é ato público falar, né? Mas se a gente pegar aqui Pederneiras, Boracéia, Piratininga, avançaram demais. Santa Cruz do Rio Pardo, que a gente estava falando, nós fizemos em Santa Cruz do Rio Pardo, se não me escapa, quase 500 terrenos, 500 lotes que não estavam regularizados. Para uma cidade desses portos que você está colocando, faça uma conta simples. Meia cidade. Pois é. Imagina Bauru, hein? Imagina Bauru. Faça uma conta de quanto foi de interesse para o município, interesse para o legitimado. O legitimado que não tem escritura pública, que muitas das vezes, imagina, ele construiu um patrimônio, o único patrimônio dele em cima daquilo. Foi o único patrimônio dele, ele construiu a casa dele, ou ele construiu a chácara dele e não consegue ter a escritura. Então, no momento dele fazer a negociação, não vende porque não tem escritura. Eu quero fazer um levantamento bancário. Não faz porque não tem matrícula. Eu quero fazer, então, dar como garantia. Não serve. Então, às vezes, patrimônios milionários que, por falta da regularização simples, que seguiram os próprios requisitos da lei. O Lúcio, não entra aí uma questão em relação, por exemplo, à regularização, esperar-se, por exemplo, o momento em que aquela região, em que aquele local é a bola da vez, porque aí as diretrizes vão ser pagas com o empreendimento e não necessariamente apenas, entre aspas, com a regularização. Você deu esse exemplo aí da área rural, que queriam levar até estrada vicinal com asfaltamento, rede de galerias e tudo mais. Não fica isso um pouco para o possuidor aguardar uma oportunidade, já que vai ter que fazer num momento X ou Y? Eu cheguei a pensar nisso, Tizuco, mas é muito pontual, porque é muito distante, né? Então você pega um núcleo que fica na Bauru Marília, o outro núcleo que fica perto do Arealva, não tem uma ligação, sabe? Você não consegue enxergar, falar, eles estão pensando nisso, o município está pensando nisso porque ele vai aproveitar por uma obra pública, como nós tivemos. Nós temos um município vizinho que ele quis que os possuidores, a contrapartida deles, fosse um escoamento de água, parará. Perfeito. Eles cotizaram isso entre eles e cumpriram. Agora, um asfalto, nesse caso, é o asfalto que ele fica da rodovia até esse parcelamento que nós estamos regularizando, fica 3 quilômetros de estrada de terra. Eles querem que asfalte dentro desse parcelamento a troco do quê? A troco de não analisar. Muito só provavelmente. Não tem outros. O Marcos, deixa eu só... Tem uma pergunta aqui do Paulo Franco. Sim. Ele está perguntando aqui o que os servidores municipais podem esperar do pré-candidato. Você é pré-candidato lá em Piratininga, não, Lúcio? De jeito nenhum. Ô Paulo, só para explicar para você, o Lúcio nem residente aqui em Bauru, o Lúcio, ele tem o escritório dele aqui e tudo, e nós estamos conversando com um profissional do direito. Não me consta e acredito que ele não tenha nem essa pretensão, mas fica a explicação, porque nessa época, Lúcio, qualquer pessoa que sente aqui ao microfone vira pré-candidato. Mas obrigado pela pergunta, viu, Paulo? Porque muitas vezes o pessoal pensa, mas não pergunta. Sim. Nós temos aqui a Fátima Ferri dizendo o seguinte:
Bom dia, doutor Lúcio. Doutor Lúcio é especialista no assunto. Parabéns pela escolha do assunto e entrevistado. Temos também aqui a mesma Fátima dizendo: há diferença entre regularização fundiária para lotes ocupados na área urbana e rural? Há essa diferença, doutor? Não há diferença. A lei em si, cara, não traz diferença nenhuma. Tanto é que a REURB, né, é a abreviação de regularização fundiária urbana e rural. Não tem diferença nenhuma. Só a explicaçãozinha aí. Quando há um núcleo, esse núcleo é criado lá, como a gente usou esse exemplo, dos 3 quilômetros de terra lá perto de Arealva. Poxa, Lúcio, mas ele está fora da zona de expansão urbana e fora do plano diretor. Tá bom, eu vou criar esse bairro da regularização fundiária e vou então emitir a certidão de regularização fundiária, que é a mesma força de escritura pública, tá? Maravilha. Então eu vou fornecer então aos 50, os 50 possuidores proprietários, 50 escritura pública. Tá, o IPTU. A lei fala que naquele local aonde foi aprovado esse núcleo, mesmo que fora da zona de expansão urbana, mesmo que fora do plano diretor, cria-se ali uma zona urbana naquele local, só naquele local, tá certo? Naquele local vai ser considerado como zona urbana, matrícula individualizada e IPTU. Perfeito. O doutor Benedito Meira, o vereador Meira, está dizendo aqui, para a gente acertar direitinho o tempo, estamos atrasados 6 anos com a atualização do plano diretor e 42 anos com a lei de uso e ocupação do solo, Marcos. Absurdo, né? Eu acredito, por isso que eu estava falando para vocês que essa audiência pública na Câmara, eu acho que vai ser muito boa. Eu já percebi, se não eu não consegui conversar com todos os vereadores, mas eu posso falar até porque eles me deram a oportunidade de falar que apoiam o trabalho. Então, o Meira, o Manuel Lozila, inclusive, vem pleiteando muito tempo essa briga, Guilherme Berriel, Pastor Edson, Pastor Bira, Milton Sardinha, acho que foi isso que eu conversei por enquanto. Todos eles já disseram, falaram, olha, é um trabalho que ele não é tendencioso para nada, é uma evolução que o município precisa, então pode contar conosco e com a maioria. Então, eu creio muito nisso. Doutor, uma questão aqui. Por exemplo, eu sou possuidor de uma área no bairro distante, por exemplo, e eu estou nessa situação aí. Qual que é a orientação que o senhor passa para essa pessoa? Ótimo. O que ele tem que fazer, então, Marcos? Ele precisa encampar essa turma com um profissional da área, comigo ou com outros tantos que tem, né, no município e na região, e iniciar esse processo de regularização fundiária. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é ele falar para o município. Município, olha, eu tenho que... eu quero o processo de regularização fundiária, eu tenho interesse no processo de regularização fundiária, eu atendo os requisitos mínimos e eu quero, então, fazer o processo de regularização fundiária. Ótimo. Ele apresenta, então, esse requerimento. O município, teoricamente, teria que vir e apresentar as diretrizes. Ótimo, Max, você quer isso, então eu quero como diretriz isso aqui, que são os projetos mínimos básicos que a lei federal traz, até porque não existe lei municipal. E aí vai andar se discutir o processo. Em média, nós colocamos que um processo de regularização fundiária ele deve ser começado e terminado em 1 ano e meio, tá? Mas a lei fala em 6 meses. Nós sabemos que não dá. Uhum. Nós sabemos que não dá, tá? 6 meses é humanamente impossível para fazer isso, até porque, por um lado, nós temos que falar da lei de regularização fundiária, por outro, nós temos que falar também que o governo federal pegou essa batata quente e jogou no município. Uhum. Falou, olha, a partir de agora vocês são responsáveis para isso. O município organizado, tá andando ok. Entendeu? Mas a grande maioria vai aprender fazendo, né, Lúcio? Sim, essa é a questão. Sim. Não é vergonha. A gente chega nos municípios e eles falam, olha, bacana, eu tô vendo, estudamos a lei e tudo, mas nós precisamos de ajuda, porque nós não temos perna para acompanhar. Ótimo. E aí, quando a gente olha para a CEPLAN aqui, vê
Tudo bem, não precisa nem comentar. Doutor, pode deixar um e-mail para quem está nos ouvindo? Claro, claro. O meu e-mail é luciovillani@hotmail.com e meu nome é Lúcio Villani, está aí à disposição. O que eu puder orientar, estou à disposição, já sempre esclarecendo que, infelizmente, Bauru ainda está um pouquinho fora da curva do trabalho de regularização fundiária, mas eu tenho muita fé e muita confiança que nós vamos, em breve, ter aí o desenrolar de todos esses processos, porque não faz muito sentido ficar com isso travado, né? Para finalizar aqui, doutor, algum agradecimento? Olha, gostaria muito de agradecer o pessoal do escritório, viu, Tizoco, de todos os clientes aqui. Então, meu escritório é o Villani Tamarose, em Bauru, meu sócio Hugo, doutor Rui, doutora Gabriela, doutor Roberto, doutor Gabriel, a Ana, secretária, e os dois companheiros que fazem a regularização fundiária conosco, né, que é o engenheiro César Assinatura e o André Nabas, que é a nossa turminha que a gente anda pelo estado de São Paulo todo aí. Agradecer para vocês aqui pela oportunidade, me deixar à disposição, se precisarem vir bater papo de novo, eu estou sempre à disposição aí, e vou encarecidamente pedir para vocês, nas vésperas da audiência, a gente pegar alguns dias aí, gente, olha, vamos lembrar de ir na audiência, porque às vezes a gente não sabe de todos os colegas que estão sofrendo com o mesmo problema. Tá certo. Muito bom. Doutor Lúcio Villani, advogado, convidado de hoje do Informação, muito obrigado. Volte mais vezes.